Amém? Amém, irmãos? Quem está vivo, diga amém. Quem está morto, diga aleluia. Amém. Temos que morrer, né? A carne. Amém? Estamos muito felizes hoje porque hoje é noite de Santa Ceia, né? Nós vamos estar com a igreja do Senhor aqui compartilhando o pão e o vinho, né? A carne do Senhor e o sangue. Amém? Nessa noite. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a família, porque nós temos visto muitas batalhas sendo travadas dentro dos lares, amém, irmãos? Esses meses que se passam, tem passado, a gente tem visto quanto está sendo difícil os pais de família, as mães de família, estabelecer uma mentalidade pura, sem lutas com os filhos, com o próprio marido na fábrica, ou então o marido com os filhos, ou com dívidas, ou com pessoas que envolvem no dia a dia, amém? E muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo nesses últimos dias. E com a graça do Senhor Jesus Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos estar ministrando um pouquinho sobre isso hoje, amém? Vocês estão muito quietos hoje, hein? Quem não tem problema de família que levanta a mão? É um tema engraçado, mas ao mesmo tempo lastimante, né? Ou seja, é algo que onde você for, você vai dar de frente com pessoas com problema dentro de casa. Problema com seus pais, com seus filhos, seja o que for. Não é verdade, irmãos? Mas a palavra do Senhor diz assim que também que o meu povo perece por falta de conhecimento. E muitas vezes nós não entendemos o que nós estamos passando, né? E por que nós estamos passando. Muitas vezes na nossa mente vem só assim: eu acordo, trabalho, final de semana eu vou pro shopping, faço compra, volto, trabalho e pronto. Mas na verdade existe algo a mais. Há um propósito ao qual te fez o Senhor e fez a sua família e seus filhos, amém? Gostaria de falar um pouquinho hoje sobre... vou usar o texto de Neemias e falar sobre os muros, para nós entendermos o que significa os muros de Israel. Porque muitas vezes nós não entendemos quando nós lemos a palavra de Deus e o porquê daquilo que está escrito, amém? Abra sua Bíblia aí, se você puder, ou ligue ela, em Neemias. A partir do capítulo 4. Vamos estar lendo a partir do versículo... vamos ler desde o começo, né? Para nós entendermos. Irmãos, Neemias, ele era um copeiro do rei Artaxerxes, e ele foi chamado para estar cuidando, restabelecendo a cidade de Israel, que ela tinha sido atacada, e muitos tinham sido cativos e levados para a Babilônia, amém? Certo? Só que o que acontece, ele ficou sabendo por alguns amigos, algumas pessoas, daquilo que estava acontecendo naquela cidade assolada por guerras, e na mente dele ele se contristeu muito, assim, ficou muito triste, e ele orou ao Senhor com uma oração muito forte. Ele começou a sentir dentro dele aquilo que Deus estava sentindo, e o Senhor abriu as portas para ele através do rei, e o rei permitiu ele estar indo neste lugar. E lá ele tenta restaurar as ruínas, né, que sobraram dos muros, ok? Então, a partir do capítulo 4 de Neemias, só falando para você entender um pouquinho essa história, nós vamos ler que o que estava acontecendo nessas circunstâncias, onde o inimigo se levantou para parar essa construção do muro, amém? Ok? Vamos lá, então a partir do 8, pode ser do 8. Não, é a partir do 7, vai falar melhor. Neemias 4:7 diz assim, nessa versão:
Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes e os amonitas e os homens de Assod souberam que os reparos nos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas. Diga brecha. Está sendo fechada. Nossa, vocês estão mortos mesmo, hein? Vamos lá de novo? Brechas. Mais forte, irmão. Lá no estado você grita, ô palmeirense, você grita lá e aí? E agora? Vamos gritar mais forte, irmãos. Vamos lá, 3, 4. Brecha. Aleluia. Do lado de cá tá mais forte. Olha só, irmãos. Ixi, me perdi aqui. Brecha. Estavam sendo fechadas. Diga, fechadas. Diga assim comigo. Eu preciso fechar as brechas. Mais forte. Eu preciso fechar as brechas da minha família. Aleluia. Será que você pode bater palmas ao Senhor? Oh, glória. Já sinta a presença de Deus nesse lugar, irmãos. E continuando, você diz assim: ficaram furiosos. Diga, furioso. Não precisa repetir não, tá? Mas o diabo está furioso com a sua família. Ele quer estraçalhar a sua família. Ele quer acabar com ela. Ele quer fazer, sabe, uma divisão. Quer criar contendas dentro da sua casa, meu irmão. Entenda isso nessa noite. É como está escrito no texto aqui. Continuando no 8. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Diga, confusão. Será que está havendo confusão na sua casa, irmão? Difícil, né? 9. Mas nós oramos ao nosso Deus e colocamos guardas. Diga, guardas. De dia e de noite. Para proteger. 10. Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: os trabalhadores já não têm mais forças. Irmãos, quantas vezes nós nos sentimos já sem forças para lutar? Parece que tem um peso nas costas, parece que no olho pesa, parece que a sua boca fica bocejando. E você não consegue nem pensar mais em uma solução. Para você só vem aquilo na mente, martelando. Não dá mais. Não dá mais. Para mim não dá mais. Amém? Continuando. Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Diga, entulho. Nós precisamos tirar esse entulho, irmãos. Amém, amados? Existe um lixo dentro de casa que nós temos que tirar. Oh, meu Deus, fala conosco. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles. Essa é a estratégia de Satanás e dos demônios. É isso que é dessa forma que ele quer infiltrar dentro do seu lar, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido, na sua vida financeira. Amém? E continua a dizer assim: vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. 12. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos. Diga, mais baixo. Entenda isso nessa noite. Parte de baixo do muro, tá, irmãos? Olha que interessante isso. Parte de baixo do muro. Nos lugares abertos. Diga, abertos. Lugares divididos por famílias. Entenda isso, tá? Eu vou ler de novo. Por isso posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por famílias. Preste atenção nisso, amado, nessa noite, tá? É essencial que você entenda isso nessa noite. Armados de espadas, lanças e arcos. 14.
fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles, lembre-se que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos. Diga irmãos. Diga por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Para quem que Neemias deu essa palavra? Está faltando alguém aqui? Não está faltando uma pessoa aqui nesse meio? Quem que é, irmãos? Alguém pode me responder? O marido, o varão, o cabeça, aquele que Deus colocou para governar. É para ele que Neemias está dizendo isso aqui, ó. Vou ler de novo, preste atenção nesse começo aqui para você entender. Lutem por seus irmãos, nós, por seus filhos, por suas filhas, por suas esposas, mulheres. Não é para você lutar contra a sua esposa, é para você lutar por ela, como Jesus faz com a noiva. E por último, por suas casas. Amém? Vocês estão comigo aqui, irmãos? Amém? Está com sono? Acorda aí. Acorda, irmão, do celular. Fala assim: acorda, irmão. Acorda, que isso aqui é muito importante hoje, nós entendemos. Isso faz parte do nosso dia a dia. Nós não podemos mais levar uma palavra para casa sem entendimento, irmãos. Nós estamos chegando um dia que nós temos que sair por aquela porta e aplicar o que nós estamos aqui entendendo dentro da nossa casa, do nosso lar, para que não haja brechas, amém? Olha só, continuando. No 15: quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo e que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro. O propósito, o objetivo, presta atenção o que é muro aqui hoje, ok? Muros são as famílias, cada um para o seu trabalho. 16: daquele dia em diante, enquanto a metade dos meus homens fazia o trabalho, outra metade permanecia armada de lanças, escudos, arcos e couraças. E os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, o que estava construindo o muro, e aqueles que transportavam material faziam trabalho com uma das mãos e com a outra seguravam as armas. E cada um dos construtores trazia na cintura a espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Hoje nós estamos aqui para tocar essa trombeta. Nós estamos chegando num patamar de vida, de família. Nós temos que entender o que está acontecendo na sociedade hoje em dia, meu amado, meu irmão. Os valores, os princípios da criança, do sexo feminino, do masculino, da procriação, do gerar, está sendo prejudicado. Porque nós, como família, os nossos muros estão como as ruínas de Jerusalém, com brechas, quebrado. E nós não estamos protegendo a nossa casa. Muros quebrados significa família rachada, uma família quebrada. Sabe o que acontece quando uma família está quebrada? O inimigo tem acesso nos filhos. O inimigo tem acesso na mente do marido. O inimigo tem acesso na mentalidade da esposa, cuja aquela que dá estrutura para o lar, que cuida dos filhos. Nesses dias nós temos que entender como Satanás está nos atingindo, entrando dentro da nossa própria casa e arrastando tudo que pertence a nós. Eu quero dizer para você que a família é um núcleo de ensino, é um lugar de intimidade com Deus, e é o primeiro altar que nós devemos estabelecer. Diga: estabelecer o altar. O altar, ele só vai ser estabelecido quando nós temos entendimento. Porque altar é adoração, é sacrifício.
Mas como que eu vou ter um sacrifício dentro de casa? Como que eu posso atrair a presença de Deus dentro de casa, se não existe altar? Para existir altar, nós temos que mudar e transformar a nossa mentalidade, ter uma metanoia. Princípios internos nossos, valores internos têm que mudar. Os nossos pensamentos não podem ser os pensamentos do mundo, da internet, da televisão. Os nossos pensamentos têm que estar de acordo com a palavra de Deus, aquilo que nos indica, que nos direciona. A palavra do Senhor fala que é luz para o nosso caminho e lâmpada para os pés. Ou seja, onde nós estamos pisando e para onde nós temos que ir. Se nós não entendemos hoje que os muros se referem às famílias, por isso que Neemias teve a unção do Espírito Santo de Deus, irmãos. Ele não pegou qualquer um, ele pegou a família. Por quê? A família tem que estar junto, porque a família junto, ela estabelece os lugares onde eles estão. Irmão, pensa comigo, onde a sua família está, na sua casa, seja no teu trabalho, vai no churrasquinho, a sua família ela é referência de bem ou de mal. Vai depender da sua conduta, daquilo que você entende e manifesta como cultura. Se nós não entendemos aquilo que Deus tem como propósito para nossas famílias, para os muros de Israel, nós somos a Israel do Senhor, fazemos parte, fomos enxertados nele. Agora, por que a sociedade está sendo destruída? Por que a igreja muitas vezes é desfamada? De pessoas, de pastores. É pastor que separa, é pessoas que, mulher de pastor que separa e casa de novo, tem outro marido. Exemplos, pessoas de dentro da igreja também acontece isso. Se tornou normal, então perde a cultura, perde um raciocínio, a mentalidade do que é certo começa a se esvaziar. Os valores são trocados, então ninguém mais confia em nada, então tudo é normal, tudo está certo. Mas Neemias vem, traz as famílias para cuidar de cada brecha do muro. Por quê? Porque ai daquele povo, daquelas famílias, se os muros não fossem estabelecidos primeiro, irmãos. Ai daquele povo, porque muro naquela época significava o quê? Cidade estabelecida, uma nação estabelecida, proteção, lugar onde dá para enxergar o inimigo e saber que está protegido. A palavra do Senhor fala que o nosso inimigo está ao nosso derredor, rugindo como um leão, quem possa tragar. Ou seja, procurando uma brechinha pequenininha assim, para entrar dentro do seu lar. Agora é incrível, porque nesses dias de hoje, é incrível como nós temos o nosso marido, a nossa esposa, nossos filhos, como o nosso primeiro inimigo. Por que será que a batalha é tão grande, a mentalidade é difícil de entender? Que o meu maior problema, o meu mais perto de mim, o mais próximo de mim, é quem? São os meus filhos, a minha esposa. Muitas vezes nós damos muito mais atenção, muito mais esforço para os de fora. Chega em casa, larga tudo, avacalha. Essa seria a palavra. Quantas reclamações nós temos quando nós fazemos reuniões particular com casais e vamos conversar, e marido reclama da mulher, a mulher reclama do homem, marido e mulher reclamam dos filhos que estão perdidos. Mas todo dia uma briga nova em casa, todo dia disso, aquilo, aponta o dedo. E os filhos vendo tudo aquilo, assimilando tudo aquilo. Quantos de nós temos orado pelos nossos filhos? Ou os nossos filhos vê o pai e a mãe orando junto, debruçado na cama, chorando e pedindo a presença do Senhor? É muito mais fácil comer uma pipoquinha, assistir um filme 2 horas, filme de terror, aparecem coisas horríveis, porque não tem mais como você escolher nada. E aquilo está entrando na mente do seu filho, e aquilo está entrando dentro do seu lar. Estava conversando hoje, né, Brito, sobre isso, lá na mesa, que o quê? O celular nas mãos das crianças. Ou seja, irmãos, não tem como parar isso. Não tem como parar isso, não tem. Mas o que nós devemos fazer para fechar as brechas? O que nós devemos fazer como família? A referência dos pais, dos filhos, elas vão ser criadas através do quê? Daquilo que está sendo visto. Existem problemas pequenos dentro de uma família, mas que com o tempo se torna uma bomba nuclear.
Você sabia que o câncer, ele não surge de uma hora para outra? Alguns estudos dizem que o câncer é uma célula que fala para outra assim, ó, você está ruim, você vai morrer, você está morrendo, e ela começa a morrer, e ela vai passando essa informação para outro, para outro, para outro, para outro, e vai se alastrando. Os nossos problemas hoje são pequenos, mas são sérios, porque muitas vezes nos falta entendimento para lidar com eles. Amém? Jesus está nesse lugar, irmãos. Se você soubesse a importância que tem a sua família para o Senhor, se você entendesse o que uma família significa no reino de Deus, a restauração dos muros, o significado é restabelecer o reino de Deus. Ou seja, não vai haver reino de Deus enquanto a sua família não for estabelecida em mentalidade, em cuidado, em amor, em responsabilidade, em entender o papel da função. Lembra na última pregação sobre função, corpo? Não existe maior ou melhor. Ah, o homem, a cabeça é melhor que a mulher. Nunca. Nunca a cabeça foi melhor que o pé. Nunca. Faz parte do corpo. O problema é que às vezes o marido quer fazer o papel da mulher, a mulher faz o papel do marido, e os filhos fazem o papel dos dois. Aí não dá. Nós temos que entender que a mulher foi feita para estar em casa. Ah, pastor, você é machista? Não, não sou machista. Você acha que é fácil trabalhar o dia inteiro depois cuidar dos filhos, lavar roupa? Tá? Qual dos homens aqui lava roupa e faz comida depois que chega o serviço? Não, você é solteiro. Mulher, Mesurashi. Mas nós sabemos que é difícil. Mas quando a mulher trabalha, nós ajudamos, certo, irmãos? Certíssimo. Porque é um entendimento de que os dois estão trabalhando. Agora eu te falo uma coisa. Com essa globalização, com esse gasto que nós temos desenfreado muitas vezes por coisas que nós não precisamos, e temos que trabalhar de unicama, a mulher também. Que educação que os teus filhinhos vão ter? Depois enfiam 10 iPads na boca, 5 telefones na orelha e fala, fica aí, tchau. Não tem tempo para nada. Nada. Depois, pastor, pelo amor de Deus, cuida do meu filho, está endemoniado. Essa é a realidade da igreja hoje. Não é mentira, não. Você pode perguntar para qualquer um aí lá fora. E eu estou falando dos dentro da igreja, não estou falando os de fora, não. Porque os de fora, às vezes, passam até fome, que a gente sabe. Ficam trancados no carro e nos quartos, escuro, muitas vezes sozinhos. Porque nós não entendemos o processo daquilo que Deus fez com perfeição. Nós misturamos, começamos a não ter mais entendimento sobre aquilo que é correto. Irmãos, nós não temos que admitir coisas erradas. Nós temos que confrontar, como Neemias fez aqui nesse texto. Ele confrontou autoridades erradas. Ele confrontou o inimigo, porque o inimigo queria parar a família, queria parar a construção, aquilo que está protegendo, aquilo que forma o reino de Deus, aquilo que é primícia. Sem um homem e uma mulher, não vai existir uma nação. Sem um homem e uma mulher, não vai existir filhos. Se uma mulher não tiver um peito para alimentar, a criança não vai ter leite, não vai ter alimento. Há um processo ao qual não tem como, pode modernizar tudo, mas existe, tem que ser feito da maneira certa, senão vai ter problema. Não importa se você teve uma vida errada no passado, também tive. Mas sempre, pela palavra de Deus e pelo entendimento e a sabedoria que o Senhor nos dá, tem
um jeito de você mudar. Há uma esperança para a tua família. Há uma esperança para o seu marido. Há uma esperança para a sua esposa. Há uma esperança para os seus filhos. A questão é somente nós começarmos a entender o propósito. Nós não estamos vivendo aqui à toa, irmãos. Nós não estamos vivendo aqui para ir no caixá, para ir no shopping final de semana, comer uma picanha, um sorvete, pronto, e morrer. Não. Esse é o pensamento de quem não conhece a palavra de Deus. Quem conhece a palavra de Deus fala, entende e sabe que o Senhor está estabelecendo as famílias. As famílias daqui para frente na igreja, o Senhor vai levantar uma família verdadeira. Uma família que realmente vai começar a tratar os filhos com os valores corretos, o marido com a esposa com o marido. Para que haja um ambiente de glória, para que o altar seja estabelecido. Nesse altar vai haver sacrifício. O que é o sacrifício? É você ter entendimento, aplicar a obra, porque isso exige algo. E esse entendimento, quando vem o fogo para queimar o sacrifício. A coisa mais bela que tem quando você olha uma família inteira, filhos com relação com o pai, pais com filhos. Hoje a gente chega na fábrica, eu casei 5 vezes, tem filho com esse, tem filho com aquela, com isso, com aquilo. Não é fácil, irmãos. E como é que nós vamos curar isso? Como é que nós vamos restabelecer isso? Através da palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, ela não vem para confrontar, para nos criar dor. Ela vem nos confrontar para dar entendimento. E quando eu começo a ter entendimento, eu começo a andar aonde o Senhor quer que eu ande. Então, se eu fiz isso, fiz aquilo no passado, não importa. A partir de agora, vou estabelecer o conhecimento e o entendimento da palavra na minha vida. Então eu vou estabelecer um relacionamento com a minha esposa, conforme a Bíblia ensina, amando ela como Jesus amou, e dando até a sua última gota de sangue por ela. E a esposa respeitando o marido em amor. E sendo bênção para os seus filhos. Irmãos, para pensar. O que é a igreja? O que é a igreja? Você acha que a igreja é isso aqui, as 4 paredes, irmãos? Não é. Daqui a pouco tu vai embora, aqui vai ficar escuro. Não vai ter nada, vai ficar frio aqui dentro. Gelado, sem alma, sem nada. Sem ninguém cantando, né? Eu sei que deixa um negócio tocando aqui, ou então algum espírito tem que tocar. Mas não tem. O que é a igreja? A igreja, quando você está na fábrica, ou lá no serviço, ou no 7-Eleven, ou na açougue, ou no Tacara, e as pessoas olham para você e falam, esse camarada é uma referência, é um ponto de referência na minha vida. A esposa dele é uma bênção, os filhos dele são bem educados, o rapaz paga as contas certas, paga o imposto certo na prefeitura, luta pelas coisas certas, está negociando, não tem como pagar, negocia, porque Deus está nas coisas certas e Ele age nas coisas certas. Então, quando eu estabeleço a igreja é isso, não é vir cantar e levantar a mão aqui, irmãos. Nós vamos chegar num tempo que não vai ter mais pregação no sábado aqui. Amém? Culto não é pregar. Culto nunca foi pregar a palavra de Deus aqui em cima. Entenda isso. Culto é para Ele. É para ter testemunho aqui, adorar o Senhor, levantar a mão e enfermos ser curados, e bênçãos mais bênçãos, e a glória do Senhor ser estabelecida. O ensino tem que ser feito, sabe por quem? Por nós pais, nós mães. Não que nós vamos parar com o culto, não é isso, irmãos. Entenda isso nessa noite. Mas nós temos que ter um resultado de vida para poder cultuar aqui. Porque você chega aqui, me dá. Só eu preciso. Deus sabe que você precisa. Só que acontece, irmãos, é a mesma coisa você pegar um carro sem gasolina e falar assim, vai, pega da partida do carro, vai funcionar. Não vai andar. Enquanto você não entender os princípios daquilo que Deus tem para a sua família, você vai padecer. Você vai sofrer, vai ficar magoadinho, vai ficar atingido. Vai ter problemas na fábrica, onde for, com dívidas, com tudo. Porque se você não acertar a sua família primeiro, a sua vida financeira não vai funcionar. Se você não acertar a sua família primeiro, vai haver adultério. Se você não funcionar a sua família primeiro, os filhos vão se prostituir.
ou vão roubar, ou vão ser presos, vão mexer com drogas. Aí tu vai gastar dinheiro, aí tu vai gastar advogado, aí tu vai ter que vir na igreja todo dia com propósito só de pedir, pedir, pedir. Porque você não entende o princípio de todas as coisas. Porque algo aconteceu para que você estava aqui hoje, para que você estivesse aqui hoje. Ou você acha que você nasceu do nada? Houve uma relação entre um homem e uma mulher. Não é entre uma mulher e uma mulher, entre um homem e um homem. Certo? Masculino e feminino. E você, veio a estar. Porque tu és consanguíneo. Juntando dois sangues, forma um só. Sabe, você que tem um filho no colo, sabe o resultado dessa criança que está no seu colo? Ou você acha que você fez ela sozinha? Não. Um outro sangue se juntou com um outro sangue. E esses dois sangues se tornaram o quê? O que a palavra de Deus diz lá em Gênesis? Deixará o seu pai e sua mãe, se unirá a sua esposa, sua mulher, e se tornarão os dois o quê? Uma só carne. Agora, os dois são duas carnes? Diferentes são. Mas os dois com propósito geram o quê? Os filhos. Agora, se os mesmos os dois não terem mais o propósito e mirar a metralhadora para cada um deles, o que vai acontecer com os seus filhos? Vão ser destruídos. Vão ser essa sociedade que está aí hoje. Vão ser pessoas que vão casar de uma maneira errada. Antes do tempo vão fazer coisas erradas. Vão gerar abortos. Vão gerar vícios e outras coisas mais. Por isso que quando a família é destruída, tudo o depois também é destruído. Mas por que é tão difícil nós entendermos isso, irmãos? Por que dentro de casa parece que é uma luta? Porque cada um pensa em si. Parece uma divisão, né? Cada quarto tem um quarto e cada comida, às vezes até já cheguei a ver até a família que divide até a geladeira. É incrível, irmãos. Infelizmente é assim. Mas porque o propósito está errado. Estão lutando com os próprios de casa e não entendem os propósitos do Senhor dentro da família. Amém, irmãos? Olha que interessante. Mútua divisão. Sabe que o demônio mais gosta de fazer dentro de uma família, dentro de um pai, de uma mãe, é plantar um argumento de dúvida na mente. Uma das primeiras coisas que começa a acontecer dentro de um casamento é a dúvida. Porque quando você começa a duvidar, você começa a abrir um campo, um lugar onde o inimigo tem acesso com informações. E aí ele começa a operar com coisas na sua mente. A dúvida, ela começa a fazer o quê? Ela começa a te desmotivar. Ela tira a sua motivação. E a motivação no casamento ela é muito importante. Porque ela vai estimular você, ela vai te alegrar a fazer aquilo que é certo. Agora, quando você se desmotiva, você perde o foco. Você começa a desanimar. Parece que tudo ao seu redor não presta mais. E a esperança também parece que ela voa para longe de você. Você começa a questionar a estrutura do casamento. Por que eu casei? Se eu tivesse casado com outra pessoa, se eu tivesse outro filho, por que meu filho é assim? Por que é aquilo? Por que é isso? Por que minha esposa é assim? Começa a questionar a estrutura do casamento. Começa a ver também uma zombaria, zombar um do outro, a desprezar. Não vê mais por que casou. Amados, os homens aqui agora. Não é engraçado que quando a gente casou, a gente era apaixonadão? Agora, vamos entender o psicológico. Por que quando a gente vê a nossa esposa pela primeira vez, nós se apaixonamos, perdemos a fome, e depois que passou algum tempo, ou que casou, perdeu isso aí? Perdeu? É certo perder? Não é certo perder. Mas por que nós perdemos? Não existe isso. Qual que é a diferença de nós vermos a esposa nos primeiros dias, a namorada, e querer se encontrar com ela, escovar até o dente para tomar banho?
Aleluia, né, irmãos? Cheirinho, né? Rolãozinho. Então, você quer dar o melhor. E por que depois que casa parece que isso vai se esfriando, vai acabando? Dos dois lados, estou dizendo. É porque, infelizmente, na mentalidade do mundo, nós já casamos, entramos no casamento com a mentalidade do mundo. E não na mentalidade do reino, daquilo que Deus explica e ensina na Bíblia. Eu não posso entrar num casamento para ser pior depois. Eu entro num casamento com o entendimento que eu vou tornar minha esposa, meu esposo, meus filhos cada dia melhor. Over delivery. É isso, né? Oferecer algo a mais a cada dia. Ah, pastor, mas é difícil. Minha esposa é isso, meu marido é aquilo. Acontece que, primeiro, o seu marido, a sua esposa, os seus filhos tem que ver uma mudança em você. Aqui começaria a pregação, irmãos. Porque aí nós vamos entrar no núcleo do casamento. Mas eu não vou demorar. Nunca a mudança vai estar no seu próximo. A mudança sempre vai estar em mim primeiro. Jesus não ofereceu Pedro nem João para ir na cruz. E ainda quando Pedro falava algumas coisinhas me fora, ele falava assim: aparta de mim, Satanás, sai para lá. É necessário que eu padeça. Sabe o que o entendimento faz com você, irmãos? Ele te leva a um patamar de sabedoria, de lidar com a situação, de lidar com a sua esposa, de lidar com o seu marido. Você não vai agir mais como você agia antes, guerreando. Você vai começar a fazer tudo de bom, separar o melhor. Aquela paixão que você sentiu nos primeiros dias, ela não podia acabar, ela tinha que manter e melhorar e aumentando cada dia. Porque vem os filhos, porque vem a casa, porque vem o trabalho. Isso não é negativo, isso é uma bênção. Mas quando começa a ver os argumentos da dúvida que eu falei para vocês, o desânimo, aí começa a dividir os pensamentos, a dúvida. Então, quando cada um se divide, a única solução hoje dessa divisão é você entender ao qual o Senhor te chamou, para estabelecer o seu lar de novo, reestruturar ele de novo. Como, pastor? Entendendo que através da sua vida o Senhor pode restabelecer a sua família e o reino de Deus começar a aparecer. O Senhor está aqui nessa noite para te dizer que Ele quer mudar o seu lar. Tudo que você faz, para pensar, irmãos. O seu carro, o seu trabalho, a sua comida, tudo que você faz é para a sua família. Mas sem um objetivo, sem um propósito, isso tudo vai ficar perdido. Vai ficar desanimado, entendeu? Você vai perder toda a direção. Porque daí quando você está sem direção, você está perdido, nada mais tem valor para você. E o maior perigo é quando o homem não tem mais valor, a mulher não tem mais valor. Nós entregamos tudo que nós temos a preço de banana. Coisas que nós demoramos para conquistar. Irmãos, a coisa mais fácil do mundo é falar: eu vou desistir do meu filho, eu vou desistir do meu marido, vou desistir da minha esposa. Acontece que você pode perguntar para quem você quiser ir fora, casou 5, 6 vezes, não vai mudar nada. Porque Deus, você fala assim: escolhi a pessoa errada. Não, você não escolheu a pessoa errada, você está agindo de forma errada. Porque qualquer pessoa que você escolher na face da terra, ela vai ter problema. Vai ter problema, porque é um ser humano. Agora, o casamento é o que a Bíblia compara Jesus como noivo, e a noiva é a igreja. Ou seja, ele primeiro, não foi a noiva que morreu por ele. Ele primeiro morre pela noiva, mostra o seu amor. Ele não quer mandar a noiva, ele a ama, ele a entende. Pega as partes erradas e começa a tampar os buracos. Começa a fazer a massa ali, ele tem um buraco, ali vai entrar Satanás, ali vai entrar um demônio, ali vai entrar um vício. Ele começa a lutar pela esposa, a esposa começa a lutar pelo marido, nas partes erradas.
Todos nós erramos, mas nós não precisamos de um dedo acusador na nossa vida. Sabe por que acontece muitos divórcios? É porque começa um a falar uma coisa, outro começa a falar outra. E em vez de um olhar para o outro e falar, deixa eu arrumar essa parte que está errada em você, eu vou te ajudar a ser curado nessa área, e vice-versa o outro. Nós somos corpo. Se você quer ser o seu nariz, não vai dar certo. Nós temos que ajudar um ao outro, irmãos. Nós estamos fazendo uma sequência de pregações para que haja entendimento. Falamos sobre o corpo, agora nós estamos falando sobre família, sobre reino, sobre estabelecer a família, sobre juntar e entender o propósito do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos. Todos lutando por um propósito só, todos com uma visão, indo para o mesmo lugar. Senão vai haver divisão, amém? Você quer divisão na sua casa? Não quer, amém? Eu também não. Diga assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Abra sua Bíblia em Josué, vamos ler esse texto. É importante nós lermos a palavra do Senhor. Josué 24, é o último capítulo de Josué, 24, 15. Amém? Diz assim, 24:15, Josué 24:15. Se porém não agrada a vocês servir ao Senhor, Josué estava falando isso, escolhem hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviam além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Olha a colocação de Josué, isso eu trago para os dias de hoje. O que você vai preferir para sua família? Continuar oferecendo aos seus filhos, sua esposa, que seja, a outros deuses, ou seja, entregando o entendimento, entregando as formas, as atitudes? Ou você vai falar como Josué, que diz o seguinte, assim, seguindo: mas eu e minha casa, a minha família, serviremos ao Senhor. Ou seja, nós estamos entregando o que nós temos para Deus. Você pode dizer comigo? Eu e minha casa, serviremos ao Senhor. Mesmo você que não tem família aqui hoje, você tem família no seu ventre. Amém? Eu profetizo sobre a sua vida. Você tem família no seu ventre, mesmo espiritual, mesmo físico. Olha só, irmãos, o último para nós encerrarmos, tá? Está tarde já, a ceia. Queria acabar com isso aqui. As maiores brechas que nós temos nos nossos muros hoje, que é a família, é a falta de perdão. E hoje nós vamos ter Santa Ceia aqui hoje. E é importante nós entendermos isso. O que é a falta de perdão? Perdão não é você esquecer aquilo que a pessoa fez por você. Você nunca vai esquecer. Pelo contrário, você pode lembrar todo dia. Mas o perdão é você lutar de frente com essas circunstâncias que houve. Seja, sempre vai ser o passado, por isso que está lá atrás. O que você vai fazer? O perdão, ele vem para sarar e para edificar uma cura. Quando acontece uma coisa para você que você tem que perdoar, porque houve uma ferida. Essa ferida, ela não pode ficar exposta. Uma das maiores brechas que acontece hoje nas nossas vidas, nos nossos lares, nos nossos cônjuges, é falta de perdão. Porque fica remoendo o passado. Quem está no passado é Satanás. Ele não tem futuro. Por isso que ele quer arrastar os lares, os filhos, todos para aquele lugar lá. Uma das coisas mais necessárias do casamento é o perdão. É saber e entender perdoar.
Porque isso vai afastar todo o cochicho, toda dúvida, todo argumento satânico, para que haja que brigas, falta de entendimento, desconfiança e outras coisas. Nós temos que aprender a perdoar. Ah, pastor, mas é difícil. Não é difícil quando você entende que tem um propósito nesse perdão. Quando eu não entendo o propósito do perdão, é difícil perdoar. Mas quando eu entendo o propósito do perdão, aquilo para mim é bom, porque eu sei que eu vou construir algo, eu vou edificar algo. Isso traz cura. Gostaria que você ficasse de pé. Eu quero ler aqui Mateus 18, 32, 35. Não precisa abrir não. Só quero ler para você entender. Mateus 18, 32, 35. Fala sobre o perdão. Eu anotei aqui. Diz assim: então o Senhor chamou a sua presença e disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicastes. Não devias tu, igualmente, ter compaixão do teu companheiro, ou perdoar o seu companheiro, como também tive misericórdia de ti? E indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração, diga coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vire para o irmão que está do seu lado, o seu cônjuge que estiver do lado. Diga assim para ele assim: olha, eu te perdoo e quero receber perdão. Sabe o que acontece? Parece que é simples isso, mas perdoar é casar. Perdoar é ter e fazer aliança. Quando eu perdoo, eu falo assim, eu quero dizer, eu quero fazer parte, eu sou você, eu quero ser você, estar com você. O perdão, já viu um pai que está anos com rancor do seu filho, ou o filho com anos com rancor do pai, aí chega e dá aquele abraço, começa os dois a soluçar, e um perdoa o outro, fala: perdoa eu, não, perdoa você, perdoa eu, desculpa, eu fiz, não, desculpa eu, não foi nada. E começa a vir aquele quebrantamento. Sabe por que Jesus, ele é o noivo, e ele trata a noiva e morre pela noiva? Porque ele, por ele morrer por ela, ele mostra que ele perdoou. Por isso que quando Jesus desce, quando ele morre na cruz do Calvário, o sangue desce, escorrendo pela cruz, aquilo quer dizer o seguinte: filhos, eu vos perdoo, para que vocês estejam em aliança comigo hoje aqui, para que vocês participem da mesa comigo. O meu perdão, o meu sangue te renova, te refaz, te dá uma outra chance. Quem somos nós para falar: não vou te dar mais chance, marido, mulher ou filho? Perdão. Todos nós precisamos de perdão. Alguém aqui é digno de tomar ceia hoje? Levanta a mão. Vou perguntar de novo: alguém é digno de tomar a Santa Ceia aqui hoje? Pode levantar a mão. Então por que nós vamos celebrar a Santa Ceia? Justamente para lembrar que um dia o Filho do Deus vivo, encarnado em Jesus, ou seja, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, revelou o seu amor, revelando o Pai nele, e o Filho estabelecendo a cultura do reino dos céus, que é um Pai, estabeleceu na terra, mostrou o seu amor, revelou, foi numa cruz, morreu, para que houvesse perdão dos pecados hoje, para que nós hoje, em aliança com a igreja, como corpo, vamos lembrar do sacrifício na cruz do Calvário, do sangue derramado, que este sangue nos trouxe redenção, nos trouxe perdão, para que estivéssemos em aliança uns com os outros. Então quando você não perdoa o seu marido, quando você não perdoa a sua esposa, o vizinho, seja dívida, seja no caixa, seja onde for, você não tem aliança com Deus, porque você não é digno de receber o perdão dele. Olha o que ele está falando aqui. Eu vou ler de novo para você entender. É necessário que você tenha entendimento nessa noite.
Porque o entendimento vai fazer toda a diferença na sua vida. Tira Satanás da sua mente. Tira Satanás da sua vida. Tira os pensamentos malignos da sua mente e entenda aquilo que Deus quer ministrar, limpar somente o seu coração. Às vezes você está por anos preso nessa falta de perdão. Isso te amargura, isso te traz ódio, isso não te faz confiar em ninguém mais, em acreditar em ninguém mais. Por isso nós vamos ceiar hoje. Vou ler de novo, final. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração, diga coração, não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. O princípio do perdão não é no caixá. O princípio do perdão não é aqui dentro da igreja. O princípio do perdão é dentro da sua casa. Porque você estabelecido perdoando em casa, vai ser muito fácil perdoar lá fora. Muito fácil. Porque você vai ser tratado, amém? Então nós estamos aqui hoje para celebrar a Santa Ceia. Eu gostaria que chamasse as crianças lá, alguém, amém? Nós vamos passar por essa parte do culto agora, aleluia, com entendimento. Todos podem participar da ceia, todos devem participar da ceia, inclusive as crianças. Talvez você tenha visto ensinamentos diferentes por aí, não importa. A direção que Deus tem nos dado é que nós ensinamos nossos filhos a entender o que é o perdão, o que é a aliança com o Senhor, entender o que é o sangue de Jesus e entender o que é o pão. Porque quando ele estiver na escola, ele vai tomar um vinho e falar: nossa, isso aqui é o corpo de Jesus, isso aqui é o pão, cara, vamos chapar. Ele tem entendimento. O professor, não. Aí ele vai explicar: não, eu amo Jesus. Ah, é? Vai contar a história, na hora o cara vai se converter. Nós temos que entender que nossos filhos ao nosso redor da nossa mesa, na mesa de comida, ao dormir, os filhos têm que ser ministrados pelos pais. Se eu perguntar para o seu filho quem é Moisés, quem é Jesus, quem é o sangue de Jesus, será que ele vai saber responder? Nós temos que entender isso, amados. O que nossos filhos nos vê fazendo é o que eles vão fazer. Se o seu filho não está fazendo o que você está fazendo, então alguma coisa está diferente. Nós temos que ensinar nossos filhos, gastar tempo com a palavra de Deus. Todo conselho aí fora é bom, mas não tem princípio. Quando nós temos princípio, faz toda a diferença. Amém? Gostaria de chamar o Roberto aqui na frente. Henrique está por aí? Henrique? Jaco Henrique? Pode gastar mais, Henrique? O Roberto vai estar orando pelo pão. O Henrique pelo sangue, pelo vinho. As crianças estão vindo aí. Eu queria dar a liberdade para você agora abraçar o irmão que você quiser, pedir perdão para ele. Vou dizer para ele: conta comigo. Eu sou a esposa mesmo. Esposa, me perdoa pelas minhas falhas. Eu quero te perdoar. Eu preciso receber perdão e eu preciso liberar perdão. Quando eu libero perdão, eu trago vida. Quando você recebe perdão, você recebe vida. Todos nós erramos, irmãos, mas nós temos que ter uma chance para mudar. Nós temos que ter uma chance para restabelecer de novo aquilo que nós erramos. Amém? Essa é a igreja do Senhor. Aleluia, Jesus.